Olá, seja bem-vindo ao Dicas do Rafa. Nesse vídeo aqui eu vou falar a respeito desse fone de ouvido aqui, a minha review e análise sincera do Havit H2002D. Então se liga aí, eu vou mostrar todos os detalhes dele, sem delongas e sem enrolações. Vamos lá! Bom, primeiramente partindo aqui a respeito do cabo que acompanha ele. São 2 metros de cabo e diferente de outros fones de ouvido, ele já acompanha aqui a conversão do cabo P3 para o cabo P2. Caso as entradas do seu computador sejam mais antigas ou você simplesmente aí não tenha a entrada P3 no seu computador, dispositivo que você queira utilizar, você já vem aí com o cabinho para já adaptar aí o seu dispositivo. Não é um ponto muito relevante, mas já é um ponto aí considerável a ponto de você não ter que comprar um outro cabo extra ou não ficar esperando por esse cabinho extra caso você não tenha ou caso seja surpreendido e descubra que não tem essa adaptação aí. Então é um ponto interessante a marca já mandar isso daqui. O cabo em si é um cabo de nylon, é um cabo resistente, você consegue dobrar, esticar, fazer de tudo aqui com ele, diferente dos outros cabos de plástico aí, onde com o tempo eles tendem a quebrar e se desplastificar, essas coisas assim. É um cabo resistente, porém ele é atrativo aí de gatos e pets, então eles provavelmente tendem a roer esse tipo de cabo aqui. Em relação ao comprimento, ele tem 2 metros de comprimento. E um ponto negativo aqui do fone é que ele é um cabo preso aqui ao fone. Então se você tiver aí algum tipo de acidente, puxar o cabo aqui, provavelmente você vai danificar bem o seu microfone e deve ter aí uma boa dor de cabeça para fazer a manutenção do fone, se ainda for possível, ainda dependendo, né? A respeito também do cabo, ele vem com esse pequeno controle aqui, ó, onde você pode controlar as funções de áudio, no caso aí diminuição e aumento do volume, e a parte de muto ou não do microfone. O microfone vocês não estão vendo aqui porque ele é um microfone removível, ele fica desse lado esquerdo aqui, e ele é um microfone bem ajustável, ó. Você consegue fazer quase todo tipo de movimento aqui com ele. Ele tem em torno aí de 10 centímetros no máximo, talvez 15 estourando. Essa parte aqui é um pouco interessante porque ele não é um cabo, não é um nylon e não é um plástico, é uma espécie de metal que vai tendo aí como se fosse uma canaleta. É um meio plástico, meio metal. Ele vai fazendo pequenas dobrinhas aqui e você pode ir ajustando em cima dessas dobrinhas. A parte aqui é de ouro, ou no caso banhado em ouro, para ter aí menos interferência, essas coisas. E o teste do microfone, eu já vou colocar aqui para vocês ouvirem. Esse microfone aqui, ele capta muito bem o áudio, porém ele fica com um pequeno ruidinho na parte de fundo, assim. Se você colocar ele num ambiente bem silencioso, você vai conseguir ouvir, perceber aí no caso, um ruído bem de fundo assim. Eu não sei se é um defeito específico desse modelo que eu peguei aqui, se é uma má conexão, alguma coisa assim, mas ele fica com esse ruidinho aí. Acredito que durante as partidas, no meio ali das emoções, ou ouvindo, gravando as coisas, você não vai perceber. Para gravações de vídeo, utilizar ele para gravar vídeos, você provavelmente vai ter que fazer um pequeno tratamento no Audacity para remover esse ruído que fica aí. E vamos ao teste aqui do microfone. E se você está gostando do conteúdo até aqui, não deixe de deixar seu like e a sua inscrição aqui no canal e já vamos voltar aí. Bom, então agora já estamos com o microfone conectado aqui e esse daqui é a gravação já com o microfone, como está o áudio aí para vocês. Testando Havit H2002D 123, H2002D 123. Como ficou o áudio aí para vocês? Deixem abaixo nos comentários o que vocês acharam. E essa parte não vai ter edição, então vocês vão ouvir até o pequeno ruído dependendo do que vocês estiverem utilizando para ouvir esse meu vídeo aqui. Então se vocês estiverem de microfone, provavelmente vocês vão captar muito bem esse ruído que ele pega aqui. Já se você estiver no monitor ou numa TV, provavelmente você não vai ouvir. Bom, pessoalmente, de ponto negativo a respeito desse microfone que acompanha aqui, eu pessoalmente sou mais acostumado com os microfones de flip, ou seja, onde você apenas coloca para cima para deixar mútuo. Ele vem com a função de mútuo aqui no controle, não é nada demais por assim dizer, né? É só uma questão de adaptação, eu prefiro mais os que fazem flip. A parte aqui dele ser removível, é bem legal também, porque às vezes a gente só quer escutar as músicas ou então escutar o que está ocorrendo aí no jogo, não quer falar com ninguém. Partindo agora para as estruturas físicas do fone de ouvido. A parte física aqui da estrutura dele, ele é feito todo em uma mistura aqui de borrachas e metais. Essas partes aqui são metais, o restante aqui é tudo borracha. Com exceção das espumas aqui, elas são em espumas de courino, ou seja, elas tendem aí a ter certo conforto, você vai ter bastante conforto, ó. Ela é bem macia, bem macia. Esse fone, ele tem um ponto positivo e negativo ao mesmo tempo, que é a pressão que ele faz na sua cabeça nessa parte aqui. Então, quanto mais você utilizar ele fechado aqui,
mais pressão ele vai fazer aqui. Então, se você tiver uma cabeça pequena e utilizar ele provavelmente todo fechado, ele vai fazer bem mais pressão aqui, ó. Vocês podem ouvir até um pequeno barulho, ó. Então ele faz bastante pressão aqui e conforme ele está aberto, ele faz menos pressão, mas ainda faz uma certa pressão no seu ouvido. Dependendo da quantidade de horas que você for utilizar, talvez ele seja incômodo. Utilizando em uma média de 4 horas, ele não me incomodou não, ele foi super confortável. As espumas são de corino e um detalhe aqui, que eu não vou conseguir mostrar no vídeo, mas caso você utilize ele por um longo período, ele soa bem mais fácil do que os outros corinos da JBL que eu trouxe aqui e outros modelos também. Ele soa e absorve isso no caso, né? Você nota o suor aqui por toda a estrutura do corino dele, na parte de cima e nos fones aqui. Em relação à qualidade de áudio, ele entrega boa qualidade de áudio como os demais fones de ouvido que eu tenho traduzido aqui. Ele tem uma boa percepção aí dos inimigos que você está utilizando em jogos e tudo mais, ou para as músicas nos agudos e nos graves. De certa maneira, ele entrega aí ótimos resultados em relação ao seu custo-benefício. Ele está hoje aí, você encontra ele nos marketplaces entre 150 a 220 reais por aí. E em relação às demais partes aqui da estrutura, ele tem essa pequena conexão do cabo aqui, o que eu particularmente não gosto muito de ter pontos expostos, principalmente em relação aos patches, eles ficam muito fáceis de serem roídos aí. Essa parte aqui é uma parte de plástico, um detalhe bem feito. Essa parte aqui de cima é uma parte de plástico, porém ela tenta imitar um couro. Se você conseguir ver aqui as ranhuras, ele simula como se fosse um couro, mas não é, é só um plástico comum duro, um plástico duro aqui. Embaixo sim, é um corino aqui, uma almofada de conforto aqui para a nossa cabeça. Ó. Você pode ver que é bem macia. Mas ela também tem um ponto negativo em relação ao suor, que absorve bem aí, como eu disse anteriormente. A respeito de outras características físicas aqui dele, ele tem um drive de 53mm e as borrachas aqui de corino, o ponto positivo delas é que elas vedam bem os sons externos aqui. Você ainda consegue, a pessoa que está de fora consegue ouvir o que você está ouvindo e você ainda consegue ouvir o que a outra pessoa diz, mas em relação a outros fones que utilizam outro tipo de material aqui, esse de corino aqui consegue vedar razoavelmente aqui o som externo. E como ele tem aí 53mm de drive, ele consegue produzir um áudio de certo volume aí nos seus ouvidos. Então você consegue aí se isolar bem dos ruídos externos, tanto por causa da vedação dele, quanto pela questão da geração do áudio em si, da capacidade dele gerar áudio. E em relação ao seu peso, ele pesa em torno de 200, 250 gramas, mas você não percebe muito ele na sua cabeça. Como ele é bem confortável e relativamente leve, ele fica aí bem discreto em relação ao seu peso e usabilidade. Pelo menos aí um uso de 4 horas seguidas mais ou menos. Quanto à parte interna dele aqui, eu diria que ele acomoda bem a maioria dos ouvidos. Ele tem em torno de 5 centímetros de altura aqui e mais ou menos uns 2, 3,5 daqui. Então a sua orelha não vai ficar pressionada na almofada, como é por exemplo com os fones on the ear. Então você vai ficar com as orelhas bem confortáveis aqui dentro, caso isso te incomode ou seja um ponto que te incomoda em outros fones. E por último, de opinião final a respeito desse fone de ouvido aqui, bom, ele entrega boas qualidades aí em relação ao seu custo-benefício, com exceção da parte de corino aqui, onde eu acredito que seja o bom ponto fraco dele, ou no caso aí, o maior ponto fraco dele. Essas partes aqui das borrachas, por elas absorverem mais o suor, você tem que ter aí um cuidado ainda a mais do que as outras marcas aí em relação a ele aqui. As outras marcas você já tem que ter o cuidado em relação ao corino, mas este aqui ele parece que absorve muito mais o suor e fica muito mais nele. Então após você utilizar, ou se você utilizar por longos períodos e ver que ele ficou suado, você deve fazer a manutenção nele, secar, passar aí algum tipo de hidratante na parte do couro dele e deixar ele bem arejado aí. Pois com o tempo, provavelmente com o suor e com os seus fios capilares aqui, provavelmente ele vai danificar mais rápido. Em relação ao seu som, tanto da parte do microfone quanto da parte da escuta, eles são excelentes. Não tem o que se discutir aqui, são ótimos sons de agudos, graves, e a captação do microfone, apesar de ficar com um pouquinho de ruído, é um ponto que você consegue aí ou sanar com edições de áudio, como o Audacity, ou então você consegue simplesmente ignorar aí, baixando um pouquinho o volume, ou simplesmente ignorar mesmo, é um pouquinho de ruído apenas que fica de fundo. Em relação à sua compra, pelo preço de 150 a 220 reais, eu não sei se recomendaria ele a custo-benefício. Ele é um bom fone, como eu disse anteriormente, mas em questão de preços baratos para boa qualidade,
eu te recomendarei o Quantum 100, que você pode assistir no vídeo aqui em cima a minha review sobre ele. E aí você decide aí qual desses fones vai te atender mais. Com isso então, eu vou ficando por aqui. Eu espero ter ajudado você. Se sim, deixe seu gostei no vídeo e a sua inscrição aqui no canal. Eu já trouxe outros vídeos aí a respeito de outros modelos também, vão estar na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Muito obrigado e tchau, tchau!